Hoje vamos falar de um herói nacional. Quando ele morreu em 1983, aos 49 anos, um sentimento de culpa tomou o Brasil. Será que tínhamos sido novamente ingrato com os nossos heróis? Viva Aimoré Moreira, viva Vicente Fiola, viva os craques brasileiros e o Marechal da Vitória, viva Mário de Garrincha e o Pelé, que é o rei da bola. A estrela solitária do Rui Castro. Vocês podem ver na foto aqui e no subtítulo, trata-se da biografia do Garrincha. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu nunca gostei de futebol. Futebol é uma coisa que não me agrada. Porém, quando meu sobrinho me deu essa biografia, eu deixei ela na estante durante uns 4 ou 5 anos. E resolvi lê-la. Ela mudou duas coisas. Primeiro, eu consigo agora ver o futebol com outros olhos. E segundo, eu comecei a gostar de ler biografias. Eu não gostava de ler biografias. Mas agora, isso aqui me fez mudar. O Rui Castro escreve de uma forma assim muito fluida, rápida e com minúcia, cheio de detalhes, mas o que não deixa a história maçante. E ele começa esse livro aqui não falando do Garrincha, mas sim mostrando a origem dele, né, contando a história dos avós e dos pais. E para vocês terem ideia, a história vai lá em 1865, que é o primeiro capítulo, a 1933. E aqui ele vai contar a origem dos avós do Garrincha, que reza a lenda que a avó dele foi pegar laço, ela era índia. Então eles vai nesses detalhes aqui da família do Garrincha. Sem contar que o livro é todo cheio de fotografias, cheio de lances. E nessa primeira incursão, a gente descobre a origem dele. Depois vai de 33 a 52, aqui já mostrando a infância pobre do Garrincha na cidade de Pau Grande, no estado do Rio de Janeiro, até ele se tornar um jogador de futebol. O que nos incomoda muito aqui, pelo menos no meu caso na biografia, é que o Garrincha ele foi destruído pela sua inocência e pelos seus vícios. Ele era um homem totalmente livre. E aqui o escritor coloca que essa liberdade toda dele se deve, por que não, à sua origem indígena. Ele não conseguia ser pego, preso a compromissos. Ele ia quando ele queria. Até em pequenos times de futebol, quando ele jogou logo no começo, ninguém conseguia fazer ele seguir regras. A gente era muito rebelde, e às vezes um rebelde sem causa até mesmo. Mas isso não tira a fama em nada. Ele era um jogador excepcional, excelente, fantástico. E em vários momentos, quando há aqui a participação até do Pelé nas Copas, a gente consegue fazer um comparativo. Não que o escritor tenha essa intenção, mas conhecendo um pouco da história do Pelé, o Pelé ficaria em segundo lugar. O Garrincha era um jogador muito mais excepcional. O Garrincha era o rei do drible, né? Ele não estava preocupado em fazer gol. Como eu disse no começo, a liberdade dele, essa vontade de andar, de correr, fazia com que ele não passasse a bola. Teve até jogos de futebol em que ele ficou 11 minutos com a bola sem passar para ninguém. Então ele era realmente um rei em campo, mas um súdito dos seus desejos e do seu vício em casa. Então, além de você acompanhar a história do jogador, você acompanha a história do homem. Um homem levado pelas mulheres, levado pelo desejo. O Garrincha ele ficava com o que ele queria. O Garrincha trocava, às vezes, de mulher como se fosse trocando de roupa, a coisa mais comum do mundo. Ele era mulherengo e completamente despreocupado. Ele tinha um sorriso e um olhar de menino faceiro mesmo, né? Você consegue ver ele aqui, ó. E o menino faceiro. E daí pra metade do livro também você vai acompanhar uma das grandes histórias dele com a então cantora Elza Soares. E os dramas que ele passou junto com a Elza. Tem aqui já no capítulo 17.
ele com a Elsa. E os dramas que ele passou com a Elsa. Então o livro não deixa faltar absolutamente nada. Ele conta antes do nascimento do Garrincha até a morte dele, como eu disse no começo do livro, em 83. Olha, e vou dizer mais. Em vários momentos esse livro aqui nos deixa revoltadíssimos com a forma em que os clubes de futebol tratam o Garrincha. O Garrincha é tratado de uma forma assim que realmente ele não merecia ser tratado. Enquanto alguns jogadores ganhavam milhões, ele ganhava menos da metade do que um grande jogador da época. Mesmo sendo um grande jogador, a inocência do Garrincha fazia com que os clubes explorassem ele. Aqui o Rui Castro também faz uma grande justiça, seja dita, em relação a Elsa. A Elsa durante muitos anos foi acusada do declínio do Garrincha. Você começa a entender que não era bem isso. A Elsa não teve participação no declínio. Tudo que a Elsa fazia era pro bem dele. Ela queria que os times reconhecessem ele como o grande jogador que ele era. Queria que o Garrincha colocasse um preço no seu passe, não aceitasse qualquer mixórdia para jogar futebol. E o título do livro, A Estrela Solitária, além de fazer uma referência, claro, ao Garrincha, que foi uma estrela que, apesar de cercado de pessoas, em vários momentos ele era solitário. É também uma referência ao time dele, Botafogo, né, que tem um apelido de Estrela Solitária. Olha, eu vou falar para vocês. Para mim, que nunca gostei de ler biografia, gostar de ler essa biografia, quer dizer que o negócio ele é bom mesmo. Até o livro existe detalhes, assim, a narração, meio descrita a narração das Copas do Mundo, aos quais o Garrincha participou, as viagens que ele fez para o exterior e as coisas que ele aprontou lá também. Um pouco também mais de Elza Soares, aquela com o Louis Armstrong, nas turnês. Pra vocês terem ideia um pouco da despreocupação do Garrincha, ele ganhava dinheiro e simplesmente chegava em casa e jogava em cima de algum móvel. E ele ficava. Em uma das passagens do livro, ele precisa de dinheiro, ele vai para casa e começa a pegar dinheiro de gaveta, de móvel, de cima de geladeira, de dentro de geladeira, ele começa a caçar todo o dinheiro que ele foi jogando ali ao longo da carreira dele. Então isso mostra a despreocupação. E ao mesmo tempo, a gente parte também para o lado dramático do vício do Garrincha em álcool, bebida alcoólica. Mas esse vício ele não foi adquirido por algum trauma ao longo... Não. O Garrincha ele foi acostumado a beber desde pequenininho. O pai dele já bebia muito, não era alcoólatra, mas era coisa da época. E o Garrincha sempre, desde pequenininho, foi acostumado a beber. Só que nessa época dele não se considerava o alcoolismo uma doença. Para eles aqui era um negócio, bebe porque quer, tá. E você percebe, já chegando ao fim da vida, que o Garrincha ele é completamente viciado. Ele não consegue ficar um dia, um minuto, ele tá bebendo toda hora. E ninguém percebe isso. A Elza é que vai perceber, tentar ajudá-lo, mas mesmo assim, não consegue. E é verdade, o Garrincha ele morre ali na miséria, sem nem um centavo. E aí é tarde demais para o Brasil poder reconhecer um cara que um dia já esteve assim, viajando entre os melhores jogadores do mundo, e que acaba, tragicamente, vou mostrar uma foto para vocês aqui, no final do livro, destruído, acabado. Mas eu acho que também, deixa eu ver se eu acho aqui também. Um homem que você já vê ele todo inchado e em declínio, Garrincha, já aí ao fim da vida. E aí a situação dele também está na capa. Sabe? É uma biografia que vale muito a pena vocês poderem ler. Porque mais do que mostrar a história do jogador de futebol, mais do que mostrar um pouco das Copas do Mundo, também mostra um pouco do Brasil nesse período de vida dele. Da política em si. É um livro de história. Um livro de história, não uma biografia. Também um pouco da história do Brasil nesse período que o Garrincha passou. A família, as tragédias. Só para vocês terem ideia, o Garrincha ele foi responsável pela morte da sogra dele. Uma das pessoas que ele mais gostava. Ele se envolveu num acidente e a sogra dele acabou morrendo. Então, assim, existem várias dramaticidades dentro da história dele. Você vai chorar com os dramas, vai rir com a inocência dele.
vai se revoltar com a exploração que os times faziam muitas vezes, devido à sua inocência. Mas assim, fica a dica, é um livro muito bom, uma biografia muito bem escrita, e Rui Castro já entrou no hall dos melhores escritores que já li. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo. Tchau. Viva Aimoré Moreira, viva Vicente Fiola, viva os craques brasileiros e o Marechal da Vitória. Viva Mário de Garrincha e o Pelé, que é o rei da bola. Brasil é campeão do mundo, nós somos campeão na viola.